Hola, buenas noches, queridos amigos. Bueno, una vez más estamos aquí con esta idea que tuvimos de tener un aperitivo de los luchadores que van eh, a visitarnos en el evento Legión versus el Mundo. Bueno, acá nos estamos ya comunicando con el brasileño Artur Donar. Con él vamos a cerrar esta saga de entrevistas, de esta saga de aperitivos, para ir conociendo a quienes van a estar ya este próximo sábado, próximo domingo, perdón, ya este próximo domingo, en el evento Legión versus el Mundo. Así que bueno, vamos. Se está conectando Artur Donar, campeón RS. Alô? Alô, alô, tudo bem? Como vai, Artur? Tudo bem? Tudo? Você escuta bem? Só um segundo, deixa eu dar uma. Alô? Aí, tô escutando. Aí vai melhor, né? Aham, agora tá melhor. Tô só Bueno, escutando. você está escutando? Tô escutando. Bueno, eu só vou pedir a você de falar devagar, se eu ter que traduzir, Claro, claro. Sem problema. Bien. Bueno, estábamos diciendo, decíamos recién que es un ciclo de entrevistas para conocer a los luchadores que nos van a estar visitando, para conocer los luchadores internacionales que van a estar el próximo domingo aquí en Legión. Vamos a fechar con vos este ciclo, así que, bueno, tenemos siempre una serie de preguntas para conocer a aquellos que van a estar aquí, ¿sí? Para comenzar, ¿usted comprende bien? Sim, compreendo. Bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, No. Yo siempre digo, ¿cómo você decidió se tornar lutador profissional? Eu decidi me tornar lutador profissional quando eu comecei. Quando eu vi o meu primeiro show ao vivo pela SWU, que era uma companhia de Porto Alegre, e um amigo meu me chamou para assistir o show com ele, e lá a gente ajudou a montar o ringue, a gente começou a conversar com os lutadores, com os membros da equipe, e daí depois de um treino meio que me deu um estalo, tipo, bah, é isso aqui que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Foi um amor bem intenso primeiro treino. Bueno, le comentábamos, como siempre, preguntábamos cuál fue su momento de decisión para volver para convertirse en luchador, y nos comenta que la primera vez que fue a ver un show de SW, que era una empresa de Porto Alegre, quedó como una especie de amor a primera vista, y a partir de ahí comenzó a entrenar. ¿Faz quanto tempo disto aqui? Isso faz 7 anos já, foi em 2016. 2016 que eu fiz o meu primeiro treino, vi o meu primeiro show. Bueno, acá le preguntamos cuánto hace de esto y dice que fue hace 7 años, así que en 2016 que Artur Donar lutador profissional. Você começou o treino, você se lembra qual foi o seu estreia? ¿Te acuerdas cuál fue tu debut? Lembro. Foi em 2017
contra o Cid, que era um dos meus veteranos na SWU. E eu não comecei como Arthur Donário, eu comecei como Lord Arthur, o Coração de Leão. Eu entrava com esse personagem que era um lord inglês extraviado no Brasil. Ah, bueno, nos comenta que sí, que empezó, su debut fue en el 2017 y que el personaje que tenía en aquel momento era como Corazón de León, un lord inglés extraviado en Brasil, perdido en Brasil, así que Corazón de León, bien. Bueno, quais foram as suas referências dentro da luta? Você conhecia alguma outra coisa? A minha referência, antes de ser lutador, eu era parte da equipe de esgrima da Sojipa, que era um clube aqui de Porto Alegre. Eu competia em campeonatos nacionais de esgrima e, certa feita, um colega, durante um show, olhou para mim e falou: "Tu parece, sabe o quê? Um mosqueteiro." E foi aí que eu comecei a pegar referências para começar a fazer meu primeiro personagem. Antes disso, o que eu conhecia de luta livre era basicamente a WWE, na sua maioria. O primeiro contato que eu tive com luta livre foi pelo Undertaker, num videogame. Então, de forma geral, minhas referências de lutadores para o meu estilo eram desse círculo. Eu pegava muita referência também do Shawn Michaels, o próprio William Regal, que tinha a mesma energia do meu personagem. Eram esses lutadores que eram minhas referências quando eu comecei. Bueno, le preguntábamos acerca de sus referencias, menciona algo muy interesante, porque que fue, él estaba en un club de esgrima, practicaba esgrima, y uno le dijo que parecía un moscatero. Bueno, yo digo, sé que nos teníamos aquí personajes d'Artagnan, un mosqueteiro, que lutaba en Titanes en el Ring, 13 lutadores diferentes fueron el personaje de D'Artagnan Mosquetero, así que bueno, de alguna manera esto se enlaza con lo que tú decías. Bueno, y después, aparte de esta después, bueno, miraba al Undertaker, a George Regal, a William Regal, o sea que esas más o menos eran sus referencias, pero bueno, muy interesante lo de la esgrima, porque es algo que se puede incorporar también al espectáculo. Inclusive, eu entrava com a minha luva de esgrima, né? A luva que eu usava para treinar e para competir. E, eventualmente, durante as lutas, uma das minhas assinaturas era eu retirava a luva e batia na cara do meu adversário em sinal de desafio. Bueno, sí, dice que él tiene incorporado a su manera de luchar varias cosas que tienen que ver con lances de esgrima, así que bueno, muy interesante esto de... ¿Qué otras cosas forman parte de su estilo de luta? ¿Qué otra cosa você tem dentro de su estilo? Hoje em dia, o meu estilo é muito mais focado na parte de greco-romana. Eventualmente, eu acabei transicionando do Lord Arthur para o Arthur Donner e, coincidentemente, nesse período eu comecei a treinar com o Fábio Flores, que é um professor de jiu-jitsu greco-romana, wrestling estilo livre aqui de Porto Alegre, e ele influenciou muito o meu estilo atual de luta por eu ter aprendido mais os aspectos mais reais da luta livre. Os aspectos mais técnicos de um suplex, mais técnicos de um pin. São coisas que eu comecei a incorporar no meu estilo e, ao mesmo tempo, eu comecei a incorporar muito mais de artes marciais fora da luta livre.
Eu pratiquei boxe durante um tempo, eu pratico Muay Thai atualmente. Eu comecei a misturar muito esses estilos dentro da minha luta, para até fazer algo um pouco uma luta mais intensa, mais impactante. Algo que. Porque por muito tempo eu fiz o Lord Arthur, mas a certo ponto eu percebi que eu estava fazendo o Lord Arthur mais porque era o que estava me conseguindo bookings, era o que estava me colocando no show, mas eu queria transicionar para um estilo que eu me divertisse fazendo. E cadê que eu me divirto muito mais quando eu tenho quando eu estou nesse estilo mais intenso e mais voltado para a luta mesmo. Bueno, le preguntábamos a Arthur qué otras cosas formaban parte de su estilo. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta, que él ha ido incorporando dentro de su estilo a elementos de la lucha grecorromana, de la lucha libre, del jiu-jitsu, también ha practicado boxeo, está practicando Muay Thai, todo esto con el fin de hacer la lucha más intensa. Y esto le generó que tenga más bookings, ¿no? Que pueda ofrecer un abanico más amplio en su estilo, que bueno, también es algo muy interesante para ver. E você olha a luta de outras partes do mundo? Olha. Eu atualmente eu estou num período que eu não ando assistindo, não ando tão inteirado do que anda acontecendo na luta livre mundial por uma série de questões pessoais, mas eu sempre tentei ser muito atento especialmente o cenário japonês. Eu gosto muito do estilo japonês de luta livre, do puroresu, da King's Road, da Strong Style. São estilos que eu admiro bastante. Ao mesmo tempo, eu também fico atento ao cenário independente americano, porque eu acho que eu gosto de uma luta livre assim, divertida. No sentido de divertida sem perder a parte do atleticismo. Então eu acabo acompanhando pessoas como o F, Warhorse, que são lutadores que eles têm o personagem como foco central, mas eles não deixam de ter aquela luta intensa, aquela luta com um embate forte entre os lutadores. E eu gosto muito desse meio termo entre os estilos. Também acompanho um pouco por cima de Joshi. Acompanhei durante um tempo a Stardom. Hoje em dia eu sei um pouco mais sobre o Tokyo Joshi, mas de forma geral eu transito entre esses dois espectros, do wrestling independente americano e o wrestling japonés. Bueno, le preguntábamos entonces si Arthur mira lucha de otros países, y bueno, hace hincapié que le gusta japonesa y lucha independiente de Estados Unidos, o sea, no los grandes nombres, la WWE, esas cosas, no, sino lucha independiente, pero le gusta más ver la parte divertida de la lucha, que sin perder la intensidad de la lucha, pero sí que tengan un toque divertido, ¿no? Así que bueno, estas son las preferencias de Arthur. Ahora, esta é a primeira vez que você vai lutar fora do Brasil? Sim, é a minha estreia internacional, é a primeira vez que eu vou lutar fora do Brasil. Bueno, le preguntábamos si es la primera vez, ¿no?, que va a luchar fuera de Brasil, y bueno, sí, dice que es su debut internacional. Bueno, hablando de eso, acá se suma a la transmisión el luchador chileno Razo, que va a ser uno de los que va a estar también en el espectáculo. Bueno, vamos a recapitular un poco. El próximo domingo tenemos Legión versus El Mundo, Legión versus El Mundo. Va a haber 3 luchadores brasileños,
Bruno Astro, con el que ya hablamos, ya falamos con Bruno, con Ryan Opatrão, que va a formar pareja con vos, va a ser dupla, Ryan Opatrão y Artur Donar, además de 4 luchadores chilenos, Razo, La Joya, Frank Nova y Revolver Rossi. O sea, a eso sumamos a un mexicano que tenemos acá residente, a MC Killer, y al venezolano Jayco, y es un espectáculo totalmente internacional. ¿Cuáles son sus expectativas para esa lucha internacional? ¿Cuáles son tus expectativas, tus deseos de esta lucha, ¿no? Eu tô nervoso para essa luta porque, bom, é um país diferente, é uma cultura diferente, é minha primeira luta fora do Brasil, mas eu tô otimista, eu acho que eu e o Ryan a gente vai lutar contra o Michael e o Jim Giovanna e eu acho que vai ser uma luta bem divertida, apesar de tudo. E eu tô confiante que a gente vai conseguir fazer uma ótima luta. E eu tô ansioso para conhecer mais da luta livre na América Latina, na América do Sul também. Porque eu gostaria muito que eventualmente a gente criasse essa rede entre a luta livre da América do Sul, onde a gente conseguisse viajar mais, ir a outros lugares. Talvez eventualmente eles venham da Argentina para lutar aqui em Porto Alegre. Talvez eventualmente a gente vá para o Chile, México, Venezuela, todos esses lugares onde existe a luta livre e que a gente possa se ajudar a crescer como uma indústria, como uma arte dentro do continente. Bueno, le preguntábamos cuáles son sus expectativas, ¿no? Y me dice, bueno, que está nervioso porque es su primera lucha fuera del país, va a conocer otra cultura, otra gente, pero que está también muy entusiasmado de formar parte de este crecimiento mutuo que hay, o sea, te está esperando que esto genere más viajes, ¿no? Que haya luchadores argentinos que puedan ir a luchar a Porto Alegre, también abrir el espectro de ir a luchar a Chile, a Venezuela, México, a otros países, así que bueno, una experiencia interesante también, ¿no? Bueno, ahora, y que va a tener, que está confiado de que va a tener una lucha divertida con Ryan, como pareja con Michael y Jim Giovanna. O público argentino puede esperar de você? O sea, ¿qué es lo que el público argentino puede esperar de Artur? Bastante violência. Bastante violência. Eu creio que contra o Michael e o Jim Giovanna eu não espero que o público argentino fique do meu lado. Então eu não vou nem tentar agradar eles. Eu vou entrar naquele ringue e eu vou bater o mais forte que eu conseguir no Michael e no Jim. E vou ver o que a plateia tem a me dizer depois disso. Bueno, le preguntamos qué puede esperar el público argentino de Artur, dice que bastante violencia, va a ir con todo a enfrentar a los que tienen que luchar con ellos, que son Michael y Jim Giovanna, que no va a intentar hacerse agradable, digamos, sino que va a venir acá a luchar con todo. ¿Você conhecia alguma outra coisa da luta argentina? Eu já tinha ouvido falar sobre os Titanes del Ringue, que tu mencionou, mas eu nunca tinha parado ainda para assistir alguma coisa da luta argentina. Daí, quando eu fui marcado para lutar contra o Michael e Jim Giovanna, eu comecei a rever as lutas deles dentro da Legião Nova Era, e daí eu comecei a entender um pouco mais da luta livre argentina, eu acho. Mas não era não estava na minha linha de visão antes desse evento.
Bueno, no, le preguntábamos si conocía alguna otra cosa de la lucha argentina. Bueno, menciona como siempre que sabía algo de que existían los titanes en el ring, pero que no era algo que estaba dentro de su radar, digamos, de ver lucha argentina, pero que al ser programado para venir acá a luchar, ahí empezó a mirar más, sobre todo a los que van a ser sus rivales, así que eso le permitió conocer más. Bueno, você tem uma parceira, uma companheira, Julie Brooks, em EWF. Creo que a única mujer le decíamos que tiene una compañera, esto también lo hablábamos con Ryan y con Bruno acerca de Julie Brooks. ¿Por qué você acha el rol da mulher dentro da luta libre? O sea, ¿qué piensa del rol de la mujer dentro de la lucha libre? Eu acho que ela é um lutador incrível, a Judy Brooks, no caso, e eu acho que a luta livre ela precisa de mais mulheres, porque a luta livre é muito sobre não só representação, mas também sobre conexão entre os lutadores e o público. E existem muitas mulheres que gostam da luta livre, muitas mulheres que assistem luta livre, e eu acho que ter mais mulheres lutando, ter mais mulheres lutadoras é ótimo para essas meninas que estão assistindo da plateia, que estão ali, estão se vendo lá dentro, que estão sentindo uma conexão muito maior que elas sentiriam com algum lutador homem. Então, eu acredito que tipo, o papel, o rol das lutadoras mulheres dentro da luta livre é esse, elas terem essa conexão com o público feminino que um lutador homem jamais teria. E eu acho muito importante tipo, ter muito mais lutadoras, assim como a Judy Brooks, dentro da luta livre. Bueno, te hago una pequeña cuestión. Nos está viendo también el luchador chileno Chris Seger, reciente doble campeón de Santiago Lucha Libre. Así que bueno, se va armando el grupo internacional. Bueno, volviendo a la entrevista, le preguntaba qué piensa del rol de la mujer dentro de la lucha libre. Dice que para él, en su opinión, tiene que haber más mujeres que practiquen lucha libre, pero tienen solamente a Julie Brooks, y que él cree que la lucha, además de lo que se cuenta, tiene que ver con conexión, y que es importante que haya más mujeres para que haya más conexión, que hay cosas que solamente una mujer puede representar sobre el ring, distinto de lo que es un hombre. ¿Você lutou com ela? Já lutei com a Judy. Como eu já lutei com... Foi ótimo. A Judy é forte, a Judy é muito forte. Ela é uma lutadora que ela consegue colocar uma intensidade sempre que necessária dentro do ringue. E ela trilhou um caminho bem difícil, tipo, por muito tempo, aliás, até hoje, tipo, ela sempre foi tipo uma das únicas meninas dentro do meio da luta livre gaúcha, e eu acho que ela tem uma certa força, uma certa resiliência e persistência em ter se mantido até agora, apesar de terem tido muitas circunstâncias adversas para ela. E lutar com a Judy é sempre divertido porque ela sempre cresce, dá sempre para sentir que ela está melhorando durante a luta. E eu espero que a gente possa se enfrentar mais vezes e ter mais oportunidades de dividir o ringue. Bueno, le preguntábamos si a él le tocó luchar justamente con Julie Brooks, dije que sí, que bueno, que lo pasaron muy bien, que es una luchadora muy fuerte,
y que está en constante crecimiento, que a lo largo de la lucha como que va creciendo, siendo que es una de las únicas chicas, meninas, dijo, de la lucha libre gaúcha. Bueno, ellos son del sector gaúcho ahí de Porto Alegre. ¿Você conhece as outras empresas de luta do Brasil, que está em São Paulo, em Curitiba, em Pelota? Conheço. Eu tenho amigos em Pelotas, lá da FWE. Caso algum deles esteja assistindo, manda um salve. Eu conheço alguns lutadores do Rio de Janeiro também, alguns de São Paulo. Eu tenho um certo contato com, ou conheço pelo menos de nome, boa parte dos lutadores do Brasil, mas não sou tão próximo de todos como eu gostaria ou como seria da minha intenção. Um dia eu ainda gostaria de poder lutar em mais com companhias brasileiras, mas às vezes as circunstâncias não permitem, seja por dinheiro, seja por questões próprias de cada companhia. Tá. Bueno, le preguntábamos si conoce a las otras empresas brasileñas de las ciudades donde hay lucha, en San Pablo, en Curitiba, en Pelota. Bueno, dice que sí, que los conoce a muchos de nombre y que posiblemente le gustaría tener más contacto con los otros, pero que por cuestiones a veces de dinero, de distancia o cuestiones propias de la empresa no se da todo lo que él quisiera, todo lo que le gustaría, el intercambio así con otros luchadores, ¿eh? Así que bueno. Arthur, vamos a fazer um jogo, ¿eh? Você pode escolher um lutador de qualquer parte do mundo para um Dream Match, para uma luta do sonho. Com quem você gostaria de lutar? Eu diria, assim, de cabeça, Speedball Mike Bailey, que é o lutador canadense que agora está relacionado com o Impact, porque ele não só é um lutador muito bom, um lutador incrível, como ele é alguém que me ajudou muito até durante esse período de pandemia. Ele me ensinou muito. Ele é um cara que está sempre aberto, sempre esteve aberto a responder minhas perguntas, sempre esteve aberto a me ensinar. E não é tanto uma questão de ser ou maior ou melhor, é mais uma questão de um cara que tem muito a me ensinar e eu quero dividir mais o ringue com ele. Eu consegui fazer um seminário com ele na Alemanha, quando eu tive a oportunidade de treinar na WXW, e é um cara que eu gostaria de ter mais contato e ter essa oportunidade de dividir o ringue com ele e ver até onde eu consigo levar tudo que ele me ensinou. Bueno, como foi o nome de que você... Mike Bailey. Mike Bailey. Bueno, Mike Bailey. Un luchador canadiense dice que no es por el hecho de que es el mejor, sino de que por lo que él transmite, pues tuvo oportunidad de hacer un seminario con él en Alemania, ¿no? Así que bueno, muy interesante. Só para esclarecer, eu tive esse seminário com ele na Alemanha e depois que eu retornei ao Brasil a gente manteve contato pela internet e ele é um cara que sempre me incentivou a buscar a luta livre aqui dentro, me incentivou a melhorar da luta livre e me ensinou muito. Por isso eu tenho um certo apego emocional a ideia de eventualmente poder lutar com ele e ter essa oportunidade. Bueno, nos amplía entonces que ha tenido, que se mantiene en contacto a través de internet, que fue un tipo, un cara, como dicen ellos,
que lo incentivó a aprender y a seguir incursionando dentro de la lucha. Así que, bueno, Arthur, nos conocemos más você agora, te conocemos un poco más, estamos ansiosos también de verte este próximo domingo en Buenos Aires. Y bueno, muito obrigado por estos minutos. ¿Você quer agregar alguma coisa, um mensagem para o público argentino? Eu só gostaria de dizer que vai ser um prazer conhecer todos vocês, todos os lutadores, toda a plateia, e eu espero que vocês gostem muito do que eu e o Ryan eu, Ryan e Bruno temos apresentado. Bueno, Arthur, te esperamos entonces este próximo domingo en Legión versus El Mundo, en el Club Quetren. Bueno, gracias por estos minutos y espero darte un abrazo aquí cuando estés en Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias, claro, Arthur. Y nada, no se pierdan entonces el próximo domingo Legión versus El Mundo, Ryan Apatrán, Arthur Donner versus Michael y Jim Giovanna. Muchas gracias. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Bueno, entonces esto ha sido